Louvado seja o nosso Deus. Que Deus é esse que cuida de nós com um amor inigualável. Louvado seja o nome do Senhor. Que bom ver você, que bom estarmos juntos para continuarmos esta jornada nos mistérios revelados do Apocalipse. Feche seus olhos e vamos orar uma vez mais. Bom Deus, obrigado, Pai, pelo teu amor, insondável e inigualável amor, pelo teu carinho e cuidado por todos nós, pela salvação em teu Filho. Enfim, Senhor, louvado seja o teu nome por tudo o que tu és, tudo que o Senhor fez e tem feito por cada um de nós para nos salvar. Bom Deus, uma vez mais estamos reunidos em teu nome, Pai, e reunidos em teu nome clamamos pelo teu Espírito, para que o Senhor fale a nós através do estudo das profecias do Apocalipse. Revela, Senhor, a tua vontade à nossa vida, e o teu cuidado também, e o teu amor. Que nessa noite, Pai, teu Espírito fale a nós através das Escrituras, e que saímos da igreja felizes, Senhor, bem-aventurados, porque estaremos aqui estudando as profecias do Apocalipse, revelações de Cristo Jesus para nós. Usa-nos, Senhor, abençoa-nos, Pai, perdoa-nos os pecados, Senhor, para que a tua mensagem chegue a nós, ao nosso coração. Pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Querida igreja, nós vamos continuar nossos estudos. O tema de hoje não está funcionando aqui, vê se vai funcionar agora? Maravilha. O tema de hoje é o tema central do livro do Apocalipse. E como eu mencionei para vocês ontem, aqueles que ontem aqui estiveram, se você que está nos assistindo nesse momento pela internet, boa noite a você também, estamos muito felizes por você estar aí conectado conosco. Você pode buscar na internet o tema de ontem, que certamente está nos registros aí do canal da TV JuVV. Como eu mencionei ontem, nós vamos começar hoje. Ontem estudamos ali princípios de revelação, de interpretação das profecias, e hoje nós vamos mergulhar no livro do Apocalipse, e vamos assim até o próximo sábado, estudando um tema após outro, cobrindo os capítulos de 1 até o capítulo 8, versículo 1 do livro do Apocalipse. Nós vamos começar, logicamente, em Apocalipse capítulo 1, versículo 1. Se você quiser abrir a sua Bíblia, é gostoso abrir a Bíblia, muito embora o texto esteja aí projetado na tela, abra a palavra do Senhor, o livro do Apocalipse, capítulo 1, versículo 1. E este é a nossa introdução dos estudos proféticos do Apocalipse. O que diz Apocalipse capítulo 1, versículo 1, como podemos acompanhar em nossa Bíblia ou na tela, se você não tem a Bíblia em mãos, diz: revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar a quem, igreja? Aos seus servos, as coisas que em breve devem acontecer. E que ele, Jesus, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João. Queridos, quando nós olhamos para o Apocalipse, o primeiro ponto que nós ressaltamos aqui, a palavra Apocalipse é uma palavra grega, do grego, que significa literalmente revelar, descobrir ou afastar o véu. É como se algo estivesse encoberto e você tirasse para revelar aquilo que estivesse encoberto. É como se você tivesse uma janela com as cortinas fechadas e de repente você afasta a cortina ou o véu para enxergar o que está além. Este é a palavra, a verdade acerca do Apocalipse. Apocalipse de Jesus Cristo. Revelação de Jesus Cristo. Esta é a palavra que nós temos nesta noite para Deus, de Deus para nós. Veja, imagine que esta é uma revelação de Jesus Cristo para nós. Pense comigo, você certamente já viu algum filme intitulado Apocalipse, não é verdade? Lembram Apocalipse Now, Apocalipse a destruição final e assim por diante.
Quando as pessoas vão ao cinema para assistir um filme sobre o Apocalipse, o que elas esperam ver lá? Salvação em Cristo Jesus? É isso? Uma revelação do amor de Deus para nós, é isso? Absolutamente não. Elas querem ver o quê? Sangue, destruição, bombas atômicas, guerra e tudo mais. É ou não é assim? Muito sangue é o que elas esperam ver. Mas o livro do Apocalipse está nos dizendo que é uma revelação de Jesus Cristo. E eu pergunto para você, uma revelação de Jesus é uma revelação boa ou ruim? É uma revelação de amor ou de temor? Uma revelação de amor. Veja, quando a Bíblia nos diz revelação de Jesus Cristo, nós temos uma revelação de Jesus. Ele é a fonte da revelação ou ele é a própria revelação? Uma revelação dele, que vem dele ou é sobre ele, acerca dele. Notem, revelação de Jesus Cristo, como diz Apocalipse 1, versículo 1, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos, abre aspas, olhe para mim, igreja. Quem é que vai compreender essa revelação de Jesus Cristo? Os servos. Todo mundo vai entender? Não, os servos irão compreender. A revelação é para os servos. Sabe o que isso chama a minha atenção? No que isso chama a minha atenção? De que tem muitas pessoas que aceitam a Jesus como seu Salvador, mas não aceitam a Jesus como o Senhor das suas vidas. É ou não é verdade? E Jesus disse lá em Mateus capítulo 7, versículo 21 em diante, ele disse o seguinte: nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Jesus disse, muitos naquele dia hão de dizer-me, mas Senhor, Senhor, porventura nós não operamos milagres, curas, maravilhas, expulsamos demônios em Teu nome? E Jesus vai dizer para este grupo de pessoas, eu nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Veja, Jesus está se referindo aqui a um grupo de cristãos, a um grupo de pessoas que operavam milagres, curas, maravilhas, até demônios expulsava em nome de quem? De Jesus. Mas Jesus vai dizer para estes, eu não conheço vocês, porque vocês não fazem a vontade do meu Pai que está nos céus. Aceitaram Jesus como seu Salvador, mas não aceitaram a Jesus como o Senhor soberano das suas vidas. A mensagem, a revelação de Jesus é para aqueles que se colocam diante dele como seus servos. Revelação de Jesus Cristo. E que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João. Notem o que nós temos aqui. Nós temos que ele enviou o seu anjo e ele comunicou através do seu anjo ao João, ou seja, ele é aquele que enviou a revelação. É uma revelação que vem dele, que parte dele. Mas quando nós chegamos a Apocalipse capítulo 1, versículo 7, diz, eis que ele vem com as nuvens e todo o olho verá, até os quantos o transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente. Amém. O que nós temos aqui é uma revelação que vem dele, mas é uma revelação que também é sobre ele. Diz que ele vem sobre as nuvens. Nós temos esses dois pontos na revelação profética apocalíptica, é dele e vem sobre ele. O livro do Apocalipse não é como o Apocalipse hollywoodiano, de guerras, destruições e assim por diante. É uma revelação de Jesus Cristo, é uma revelação que vem dele, é uma revelação que é sobre ele. E quem é Jesus para nós? Jesus é o nosso querido Deus e amado Salvador. Jesus é aquele que morreu na cruz para te salvar. Ele quer se revelar a você através do livro do Apocalipse. Ele quer revelar o seu amor a nós através do Apocalipse. Não é destruições somente. O livro do Apocalipse, essa revelação, no versículo 3 diz, bem-aventurados. O que quer dizer bem-aventurados? Felizes. Quem são os felizes?
Aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas que nela estão escritas. Por quê? Porque o tempo está próximo. Sabe? No ano de 1987, eu estava na igreja para tomar a minha primeira comunhão, quando a minha mãe recebeu o primeiro convite para estudar a Bíblia, dentro da igreja. Eu estava tomando a comunhão, e uma amiga da minha mãe a convidou ali na igreja para ela estudar a Bíblia. E quando a minha mãe começou a estudar a Bíblia, ela tem 5 irmãos, 2 dos seus irmãos que foram seminaristas, e os irmãos chegaram para ela assim: Verinha, você vai estudar a Bíblia? A Bíblia não é para qualquer um. Você não vai entender a Bíblia. Não se meta com a Bíblia. Você não vai entender. Imagine que algum tempo depois, pouco tempo depois, minha mãe começou a estudar o Apocalipse. E ela falou para os seus irmãos então que agora ela iria começar um estudo de Apocalipse. E aí o meu tio olhou para ela e disse assim: agora sim que você vai ficar louca. Você vai ficar louca, porque não tem um que estude o Apocalipse que não endoide. E ela ficou louca assim, louca de amor por Jesus. Porque o Apocalipse é uma revelação de amor de Jesus para nós, amém? E eu quero que você fique louco comigo nessa semana também. Louco de amor por esse Deus maravilhoso, por esse Cristo maravilhoso. Qual é a relação do livro do Apocalipse com os 4 evangelhos? Será que há alguma relação do Apocalipse com os 4 evangelhos? Pense comigo. O livro do Apocalipse, na verdade, ele é tanto um evangelho quanto são os 4 evangelhos. Como assim, pastor? Quando nós vamos aos evangelhos, nós temos uma revelação de Cristo Jesus, sim ou não? Que revelação é de Jesus que nós encontramos nos evangelhos? Bom, nós encontramos uma revelação de que Ele é Deus e que se fez homem. Criança nasceu em uma manjedoura, um bebê. Ele se tornou Emanuel, Deus conosco. É ou não é verdade? E nos 4 evangelhos nós encontramos então esse Deus que se fez homem, e nós vemos as suas obras nesta terra, neste mundo, e nós vemos que ele nos evangelhos foi posto em uma cruz, dando a sua vida para morrer por todo o mundo. No entanto, somente aqueles que nele crescem teriam a vida eterna. E por último, os evangelhos relatam da sua ressurreição e ascensão aos céus. É ou não é assim? Agora eu pergunto para você: quanto nos evangelhos é escrito acerca do que acontece depois da ascensão de Cristo Jesus aos céus? Quanto? Nada. Só diz que ele subiu aos céus. E o que é escrito depois? O que acontece? O que Jesus está fazendo depois da sua ascensão aos céus? Os evangelhos não dizem nada. Mas nós temos 2 livros na Bíblia. Que livros são esses no Novo Testamento? O livro de Hebreus e o livro do Apocalipse. E o livro de Hebreus e o livro do Apocalipse agora começam a pintar o quadro daquilo que Jesus está fazendo por nós após a sua ascensão aos céus. E quando nós vamos ao livro de Hebreus, capítulo 8, versículo 1 e 2, lemos: ora, o essencial das coisas que temos dito, disse Paulo, acreditamos que Paulo escreveu o livro de Hebreus, é que possuímos tal sumo sacerdote. Quem é esse sumo sacerdote? Jesus, e que ele se assentou à destra do trono da majestade, onde? Nos céus. Como ministro de um santuário e do verdadeiro santuário, o tabernáculo, que o Senhor erigiu, e não o homem. O que o livro de Hebreus aqui está nos revelando? Que existe um santuário no céu, um tabernáculo no céu, onde Deus o Pai está assentado no trono, e nós vamos estudar, queridos, você não pode faltar, no estudo dessa semana nós vamos ver a entronização de Cristo no santuário no céu. Você vai ver o dia em que Jesus entrou no santuário celestial, o que aconteceu, o que significado tem isso para a nossa vida hoje. O livro do Apocalipse revela tudo isso. Nessa semana nós veremos. E que ele está sentado à destra de Deus no santuário celestial como nosso sumo sacerdote.
O livro de Hebreus enfatiza Jesus como sendo o nosso sumo sacerdote. O livro do Apocalipse fala que ele, Jesus, é digno, pois ele é o cordeiro que foi morto, e ele é digno de receber o poder e a riqueza e a sabedoria e a força e a honra e a glória e o louvor. Amém. Ele é digno. Ele é o cordeiro que foi morto. 7 bendições são ditas de louvor a Cristo Jesus. O livro do Apocalipse apresenta Jesus como nosso sumo sacerdote? Sim. Com certeza sim. No santuário celestial? Sim. Mas a ênfase do Apocalipse está em Jesus como nosso Rei e Salvador. Livro de Hebreus, sumo sacerdote. Livro do Apocalipse, o papel dele como sumo sacerdote e rei. O que ele está fazendo lá? O Apocalipse revela a nós que ele está cuidando da sua igreja. Amém? Só que você faz parte da igreja. Isso quer dizer que Jesus está cuidando de você. Ele lá no céu foi preparar um lugar para todos nós irmos para lá. Ele está preparando-nos para irmos morar com Ele eternamente. Amém? Esse é o nosso Jesus. Essa é a revelação de Cristo. E ao Ele subir para os céus, e imediatamente, melhor dizendo, antes de Ele subir para o céu, pouco antes de Ele subir aos céus, Jesus deixou-nos nos evangelhos 2 promessas. Que promessas são essas que Jesus nos deixou nos evangelhos? A primeira delas encontra-se em Mateus 28, versículo 20, que disse, Jesus: Ide, portanto, e fazei discípulos de todas as nações, e eis que eu estou convosco, quanto tempo? Todos os dias. Até quando? E quando é que vai ser a consumação dos séculos? É o fim. É quando Ele voltar. Eu pergunto a você, o Espírito Santo de Deus será retirado da igreja de Deus, sim ou não? Sim ou não? Como é que Jesus estaria conosco todos os dias até o fim? De que forma? Através do seu Espírito. Abra sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 14. Evangelho de João, capítulo 14. Encontraram ali? Olhem para mim antes de lermos a Bíblia, olha para mim. João 14 é quando Jesus está aos últimos momentos dele com os discípulos. Ele está ceando com os discípulos. Instantes antes ele havia lavado aos pés os discípulos, partido o pão e dito, este é o meu corpo que será entregue por vós, dado suco de uva dizendo, esse é o meu sangue que será derramado por vós. Para onde eu vou, vocês não podem ir. E Jesus olha na face dos discípulos e ele vê que os discípulos ficaram completamente desfigurados, preocupados. Como assim, Senhor? Para onde o Senhor vai? Nós não podemos ir. Senhor, se o Senhor tiver que morrer, eu morrerei contigo, disse Pedro. Foi ou não foi assim? Eles entenderam que tipo de ida Jesus estava falando, mas eles não queriam de fato aceitar. Mas Jesus olha para eles e disse o quê? Mas não se turbe o vosso coração. Vocês creem em Deus, creem também em mim. Na casa do meu Pai tem muitas moradas. Se não fosse assim, eu teria dito para vocês, eu vou preparar-vos um lugar. E Jesus continua a conversa dizendo o seguinte, você pode ler João 13 a 17, leia esses capítulos da Bíblia. João 13 a 17, Jesus está dizendo o seguinte, eu vou, mas eu não vou deixá-los órfãos. Eu enviarei. Quem? O Consolador. E o versículo 16 do capítulo 14 de João diz estas palavras, e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja, quanto tempo? Para sempre convosco. Ele é o Espírito da verdade, o mundo não pode receber, porque não vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos.
voltarei para vós outros. Que voltar é esse aqui de Jesus? É o voltar nas nuvens dos céus com poder e grande glória? Não. É o voltar através da pessoa do Espírito Santo. Ele está dizendo, eu vou pedir para o Pai e o Pai vai enviar outro Consolador. Por que Jesus está dizendo, eu vou pedir para o Pai enviar outro Consolador? Porque Ele era o Consolador que estava com os discípulos. Ele era o Parácletos, que é o Consolador, ajudador. Ele é o Confortador, Ele é o Advogado. É isso que significa essa palavra Parácletos no grego. Quando nós vamos lá no livro de 1 João, capítulo 2, versículo 1, João diz assim, filhinhos, estas coisas eu vos escrevo para que vocês não pequem, mas se todavia alguém pecar, nós temos um Paráclitos, um advogado junto do Pai, e ele é Jesus Cristo justo. Jesus está dizendo, eu sou o Consolador que estou com vocês, eu sou o Consolador que estou com vocês, eu sou o Confortador que está aqui, mas eu não vou deixar vocês órfãos, eu vou mandar outro Consolador. Só que no grego esta palavra outro, nós temos duas palavras para outro em grego, uma palavra é allos e a outra é heteros. E a palavra heteros, daí vem para nós heterogêneo, é um outro que é diferente, não é verdade? Heterogêneo, um outro diferente. Mas allos significa um outro igual, da mesma espécie. Jesus está dizendo, se eu sou Deus, com vocês, eu vou enviar outro igual a mim, Ele é Deus comigo. Ele vai ser Deus com vocês. Onde Ele estiver, é como se eu estivesse ali. Quando em Mateus 28, 20, Ele diz assim, ide, façam discípulos, e eu estou com vocês, quanto tempo? Todos os dias, até quando? Até o fim. Em João capítulo 14, Ele está dizendo o quê? Eu vou rogar ao Pai para que Ele vos envie quem? O Consolador, para que Ele esteja quanto tempo com vocês? Para sempre. E sempre, sabe quanto é para sempre? É sempre. Amém. Jesus não poderia estar conosco em todos os lugares, mas o Espírito Santo de Deus sim. Ele assumiu a forma humana. E o Espírito está conosco. Amém? E através do Espírito é como se Jesus estivesse em todos os lugares. Ele está dizendo assim, eu vou estar com vocês para sempre. O Espírito Santo vai se retirar do mundo, sim, daqueles que não creram e não aceitaram a Jesus, sim, mas nunca irá se retirar daqueles que aceitaram a Jesus como seu Salvador pessoal. Nunca, para sempre Ele estará conosco. Segunda promessa de Jesus, nós já lemos agora, eu mencionei a vocês em João capítulo 14, não se turbe o vosso coração, vocês creem em Deus, creem em mim, na casa do meu Pai tem muitas moradas, e eu vou preparar um lugar, e eu o quê? Voltarei, para que onde eu estiver eu quero que vocês estejam lá também. Esse voltar é nas nuvens do céu com poder e grande glória. Quais são as duas promessas? Eu vou estar com vocês até o fim. E no fim eu vou voltar para levar vocês comigo. Amém? Guarde isso na sua mente e no seu coração. Eu vou estar com você até o fim. E no fim eu voltarei para levá-lo para estar comigo. Queridos, essas duas promessas incorporam todas as outras promessas da Bíblia. Que duas promessas são essas? Eu estou contigo até o fim. E no fim eu virei para buscar você. O livro do Apocalipse existe para nos mostrar como Jesus está de fato cumprindo essas duas promessas. Amém? Guarde isso no seu coração. O livro do Apocalipse existe por que motivo? Para mostrar como Jesus está cumprindo essas duas promessas. Esse é o propósito do livro do Apocalipse. Notem, queridos, o Apocalipse é uma revelação de Jesus. Ele é uma revelação sobre Jesus. Ele é uma revelação do que Jesus está fazendo por nós. Cumprimento dessas duas promessas. E por último, o livro do Apocalipse é também, sim, uma revelação acerca do quê? Do futuro. Apocalipse 1:1, voltemos a Apocalipse 1:1. Revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve deve acontecer. Aquilo que vai acontecer no futuro, sim. E que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou o seu servo João. Notem, queridos,
muitas pessoas olham para isso e dizem assim, bom, se o livro do Apocalipse é uma revelação acerca de Jesus, do seu amor por nós, como muitos idealistas e olhando para uma questão somente filosófica e ética da Bíblia, dizem assim, vamos achar somente o amor de Jesus no Apocalipse. E outros, por sua vez, vão por um outro extremo dizendo, não, o Apocalipse ele foi escrito para revelar o futuro. E eles ficam todo o tempo buscando compreender o futuro, como se o livro do Apocalipse fosse um tipo de horóscopo, ou uma bola de cristal para revelar as coisas acerca do futuro. Não. Não é nenhum extremo e nem outro. O livro do Apocalipse, muito embora ele revele o futuro, e ele mostre acerca do futuro, e dos 22 capítulos do livro do Apocalipse, os 19 primeiros capítulos estão apontando para o futuro, mostrando o futuro, e o que vai acontecer no futuro. Os últimos 3 capítulos praticamente estão dizendo como ele vai voltar. Ou 3 capítulos, 4 capítulos, não mais, acerca da sua volta. Aí você pergunta assim, mas então a ênfase é acerca do que vai acontecer no futuro? Esse é o conteúdo, sim, mas o propósito é outro. Qual é o propósito de Jesus de nos revelar acerca do futuro? É para que nós estivéssemos atentos acerca do futuro, sobre os dias em que nós estivéssemos vivendo, e para nos preparar para a sua vinda, para nos tornar melhores cristãos. Como assim, pastor? É mais ou menos assim. Notem, eu vou contar aqui uma ilustração, ok? E como ilustração somente. Imagine um casal que tem um filho e os pais olham para aquele filho e pensam assim, o que vai ser esse menino da sua vida? Parece que ele não se importa com as coisas dessa vida. Parece que ele não se importa com a vida, com o seu futuro, aquilo que ele vai fazer, e os pais se preocupam com ele, até que um dia o filho chega assim, pai, eu decidi o que eu quero fazer a faculdade X em tal lugar, e os pais ficam felizes, que bom filho, papai e mamãe estão aqui, vamos apoiar você para fazer a faculdade, só que os pais também ficam com o coração apertado, porque sabem que aquela universidade ficaria muito longe, ele teria que ir de avião, e os pais não veriam mais o seu filho, e os pais sabiam que o filho iria passar lá. Mas os pais apoiam o filho, vá, o pai, nós vamos te apoiar. E o filho então se prepara, faz tudo e tudo mais. E no dia que eles estão indo para o aeroporto, e as malas estão prontas, e eles estão indo para levar o filho, para enviar o filho para aquele lugar muito distante. De repente o pai chega para o filho, busca 2 cadeiras, põe uma cadeira em frente da outra e diz, filho, senta aqui, antes de nós irmos para o aeroporto, vamos conversar um pouco. E você sabe como é que são os jovens, né? E ele olha para o pai e diz assim, pai, bora pai, vamos para o aeroporto. Já está na hora. O pai diz assim, não filho, antes de ir para o aeroporto eu preciso conversar com você, sente aqui por favor, vamos conversar. Tá bom pai. Aí o filho senta. E aí o pai olha bem para o filho e diz assim, filho, escuta uma coisa que o pai tem a dizer para você. Você tem noção da vida que você vai ter naquela cidade, naquela universidade? Pai, que é isso agora? E o filho não dá atenção para o pai. E o pai começa a dizer, sabe o que vai acontecer, filho? Deixa eu contar um pouquinho para você como é que vão ser os teus dias lá. Você vai para a universidade e você vai ter que acordar todo dia bem cedo. E aí você vai tomar o seu de jejum bem rápido e vai para a faculdade. E aí você vai ter uma aula, você vai ter outra aula, e outra aula, e outra aula, e vai chegar ao meio-dia, e quando chegar ao meio-dia, você vai sair correndo e vai almoçar alguma coisa bem rápido, vai jogar alguma coisa para dentro, porque você vai ter que trabalhar na universidade para pagar os seus estudos. Você sabe disso, não é verdade? Você vai ter que trabalhar a tarde inteira. E quando chegar no final da tarde, então você vai fazer um lanche, você vai para o seu quarto e você vai ter que estudar aquilo que e preparar as matérias para o dia seguinte. E sabe o que vai acontecer no outro dia, filho? Você vai sentar, levantar de novo, bem cedo, tomar de jejum, uma aula, e outra aula, e outra aula, e outra aula, e vai almoçar, e vai trabalhar, e você vai ter que trabalhar duro. E todos os dias. E quando chegar no final da tarde, então você vai comer alguma coisa bem rápido e vai à noite estudar. E sabe, filho, assim vai ser um dia após o outro, vai passar um mês, 2, e vai chegar a época dos exames, filho.
E quando chegar os exames, você vai acordar de manhã, vai ter aula e vai ter que almoçar, e vai ter que trabalhar de tarde. E quando acabar o trabalho, você vai ter que, então, se preparar para os exames. E algumas vezes você vai ter que estudar até madrugada e no outro dia acordar cedo de novo e fazer prova. E o pai vai falando, e vai falando. E vai chegar tempo que você vai se desencorajar e você não vai mais pensar o que eu vou fazer. E de repente você vai ter que estudar tanto para os seus exames que você vai ter que parar de trabalhar por algumas horas, porque senão você não vai alcançar. E vai faltar dinheiro para você, filho. Você está entendendo ali a conversa do pai com o filho? E o filho que antes não estava nem aí, de repente ele arregala o olho, coloca as mãos assim no queixo e começa a olhar para o pai. E ele começa a pensar, meu Deus, eu acho que eu fiz a escolha errada. Mas era isso que o pai queria levar o filho a pensar? E o pai vai falando e pintando aquele quadro negro para o filho. E quando chega no final, o pai olha para o filho assim, depois de uns 15 minutos de conversa, o pai pintando aquele quadro negro. E em 2 minutos o pai conclui a conversa e diz assim, mas filho, papai está falando isso tudo para que você entenda uma coisa. Você vai concluir aquele curso, porque você é meu filho. E o papai e a mamãe estarão do seu lado, dando suporte e ajudando você no que for preciso. Quando você estiver desencorajado, filho, liga para o pai e para a mãe, nós vamos estar aqui. Se faltar dinheiro, filho, nem que eu tenha que pegar o empréstimo, eu vou ajudar você. Filho, você vai conseguir, nós estamos juntos. Quanto tempo o pai ficou pintando um quadro negro para o filho? 15 minutos? 16, 17 minutos? Quanto tempo o pai disse para o filho, e qual era o importante era o conteúdo da conversa? Não, era o propósito. O pai poderia chegar para o filho e dizer assim, filho, tá bom, nós estamos indo para o aeroporto, filho, olha, o papai e a mamãe estarão sempre aqui, viu? O filho dizia assim, tá bom pai, bora para o aeroporto. Não é assim que ele faria. Não está nem aí para o pai. Mas o pai teve que conversar seriamente com ele e mostrar um futuro negro para ele e difícil para ele. Então, para que ele levasse o quê? A sério. Porque senão ele não levaria a sério. Estão entendendo? O conteúdo do livro do Apocalipse qual é? Eu estou com vocês. Eu vou vir buscar vocês. 15 versículos seriam suficientes. Não mais que isso, para Deus deixar essa revelação para nós. Eu estou com vocês, eu vou vir buscar vocês. Mas ele sabia que nós não levaríamos a nossa vida a sério, o futuro a sério, os dias em que nós estamos vivendo a sério, se ele não estivesse chamando a nossa atenção com um futuro difícil diante de nós. O centro do Apocalipse, a mensagem toda apresenta Jesus. Deixemos que fale Daniel, que fale o Apocalipse e digam a verdade, mas seja qual for o aspecto do assunto apresentado, elevai a quem? A Jesus como o centro de toda a esperança, a raiz da geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. Jesus disse o quê? Por que isso? João 16,4 ele disse, mas eu estou falando estas coisas para que quando chegar a hora vocês se lembrem que eu já tinha dito isso para vocês. Quando o filho passasse por dificuldades, a primeira coisa que viria à mente dele é o quê? Meu pai falou, ele disse que ele ia estar comigo, ele disse que ele ia me ajudar. É ou não é verdade? Deus pinta esse quadro para que nós entendêssemos. Que revelação é essa que Jesus nos dá? É a revelação de que embora o futuro seja difícil, Ele estará conosco até o fim, porque Deus é amor. Diga amém. Ele é o seu Deus, esse é o seu Deus. Amém? Louvado seja Deus. O mundo vai de mal a pior, mas Ele estará conosco até o fim e Ele nos levará com Ele. Amém? Nós vamos para sempre com Deus. Sabe, queridos, mas nós não sabemos exatamente quando será o fim. Nós não sabemos exatamente como será o fim. Deuteronômio 29 diz, as coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus. As reveladas pertencem a quem? A nós. As reveladas são os apocalipses, no grego. São para nós, nos pertencem a nós, nossos filhos, para sempre, para que cumpramos todas as palavras dessa lei. Mas Jesus disse a respeito daquele dia, ora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão somente o Pai.
Não cabe a vós, disse Jesus, conhecer tempos ou épocas que o Pai fixou pela sua própria autoridade, mas vocês receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Sabe, queridos, tem muita gente tentando marcar a data para a volta de Jesus. E isso não é de hoje, não é verdade? Uns dias os discípulos chegaram, mas Senhor, quais são os sinais da tua vinda e da consumação dos séculos? Jesus disse assim, não, vai acontecer isso. Mas Senhor, como é que vai acontecer? Quando vai acontecer? Disse, ei, calma. Não compete a vocês saber. Dia e hora ninguém sabe. E tem gente que começa a montar diagrama profético do Apocalipse, e o 7º rei, 8º rei, não vai passar de ano que vem, não vai passar de 2017, 2020. Ora, que montasse diagramas de ruas para nós pregarmos a Jesus para outros. Não é verdade? Jesus disse, enquanto vocês estiverem aqui, sejam minhas testemunhas. Sejam minhas testemunhas. Tenho sido repetidamente advertida, disse o Espírito de profecia, com referência a marcar tempo, mas nunca mais haverá para o povo de Deus uma mensagem baseada em tempo. Não devemos saber sobre o tempo definido, nem para o derramamento do Espírito Santo, nem para a vinda de Jesus. Temos definição? Não sabemos exatamente quando será. Nós também não sabemos exatamente o que acontecerá. O Senhor deseja manter em seu serviço ordem e disciplina, não excitações e confusões. Não somos agora capazes de descrever acuradamente as cenas a serem representadas em nosso futuro próximo. Isto sim podemos saber, que este é um tempo em que precisamos fazer o quê? Velar em oração. Pois o grande dia do Senhor está perto. Satanás está arregimentando as suas forças. Ó querida igreja, olha para mim em nome de Jesus. Muitos têm especulado, e especulado, e especulado. O que está revelado, está revelado. Nós vamos ver muitas coisas lindas reveladas essa semana. Mas tem coisas que estão encobertas. E nós temos que fazer o quê? Velar e orar. Orar. Ser testemunhas. Jesus está às portas. Satanás está arregimentando as suas forças. Necessitamos ser refletidos e guardar silêncio e contemplar as verdades da revelação. A excitação não é favorável ao crescimento na graça. A genuína pureza e santificação de espírito, isso sim é. E tem pessoas que querem interpretar o Apocalipse pelas notícias, né? E sai uma notícia no jornal, vai lá, onde é que está isso aqui nas profecias? E outra notícia escabrosa lá, onde é que está isso aqui? Deixa eu ver. Não. Excitação, não. Apocalipse capítulo 1, versículo 1. Revelação de Jesus, dele, sobre ele, para mostrar aos seus servos, aqueles que fazem a vontade do Pai, acerca das coisas que em breve devem acontecer. Sim, o futuro está ali revelado. E que ele, enviando por intermédio do seu anjo, fez o quê? Notificou ao seu servo João. E queridos, aqui vem talvez a palavra mais importante de todo o livro do Apocalipse. E você precisa entender esta palavra e o significado dela. Esta palavra é, sem dúvida alguma, a palavra mais importante do Apocalipse. Que palavra é essa? Notificou. Notificar. Nós temos outras versões bíblicas que dizem, como a Nova Versão Almeida, deu a conhecer. Quer dizer, ele enviando por intermédio do seu anjo, deu a conhecer, ao seu servo João as coisas que vão acontecer. Tornou conhecido, significou. E outra versão, fácil de ler, diz assim, a fim de dar a conhecer todas as coisas por intermédio de quê? De símbolos. Que palavra é essa? Notificou, notificar. Esta palavra vem do grego semaino, que como verbo significa semaino, significar, sema, substantivo, sinal ou símbolo. Notificou, quer dizer o quê? Significou. Como assim?
Sabe que desta palavra sema, semaino, vem para nós, que palavra? Semáforo. E o que é um semáforo? É um símbolo, ou são símbolos que indicam o quê? Coisas, não é verdade? Vamos adiante, pense comigo. Apocalipse 12:1 diz assim: viu-se grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida de quê? De sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça. A palavra sinal é semeion, vem de sema, que significa o quê? Sinal, significar. Isso significa o quê? Mostrar através de símbolos. O que significa? Que aquela mulher é um símbolo que representa o quê? Outra coisa, certo? Entenderam bem? O que ela significa, essa mulher? Que símbolo representa ela? Bom, o livro de Jeremias, capítulo 3, versículo 20, diz assim: mas assim como a mulher que com traição se afasta do seu marido, assim você foi infiel para comigo, ó casa de Israel. Quem é a mulher? A mulher é a casa de Israel. É a igreja de Deus. Isaías 54, versículos 5 e 6. Porque o seu Criador é o seu marido, porque o Senhor chamou você como se chama o quê? A mulher abandonada, a mulher da mocidade. Quem é essa mulher? Israel, a igreja de Deus, o povo de Deus. 2 Coríntios 11, 2 diz o quê? Tenho zelo por vocês, com um zelo que vem de Deus, pois eu preparei vocês para apresentá-los como o quê? Virgem pura a um só esposo, que é Jesus. A igreja, a mulher virgem é quem? A igreja de Deus, a igreja pura de Deus. Vejam, o livro de Apocalipse 12, versículo 3 e versículo 9 diz assim: viu-se também um sema, ok? Um sinal no céu, e eis um dragão. Qual é o sinal que ele viu? Um dragão. Aquele dragão é um sinal que representa o quê? Uma verdade que está por trás. O que é esse dragão? Bom, o próprio livro do Apocalipse diz: e foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama o quê? Diabo e Satanás. O dragão é um símbolo que significa o quê? Satanás, o próprio demônio. Veja, olha Jesus quando ele fala acerca da sua morte, ele diz assim: e eu quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. Dizia isto o quê? Significando de que gênero de morte estava para morrer. Aqui também, sema, significando, ou seja, eu estou aqui mostrando por meio de símbolos o que vai acontecer. Acerca de que tipo de morte ele teria. Falando acerca de Pedro, ele disse assim: em verdade te digo que quando eras moço te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias, quando porém fores velho estenderás as mãos e outro te cingirá e te levará para onde não queres. Disse isso para o quê? Significar, ou seja, mostrar por meio de símbolos que tipo de morte Pedro teria. Notem, o livro do Apocalipse, quando a gente lê a Bíblia, a maior parte da Bíblia ela é literal, certo? Fora metáforas, parábolas e assim por diante. Mas nós devemos olhar para a Bíblia com olhos de que ela é uma escrita literal, a literalidade das Escrituras está ali exposta diante de nós. Mas quando nós lemos o livro do Apocalipse, ao contrário, a maior parte não é literal, é simbólica. É através de símbolos Deus está revelando outras verdades. Estão entendendo? Então nós devemos assumir que o livro do Apocalipse, Deus está mostrando símbolos e Ele quer significar através dos símbolos outras verdades, outras realidades. Por exemplo, Daniel, mas Deus, quando Daniel revela ao rei Nabucodonosor o sonho da estátua, ele diz assim: mas há um Deus no céu, o qual revela mistérios, e fez saber aqui, na Septuaginta, a versão grega do Antigo Testamento, a palavra é sema. Ok? Fez saber, significou ao rei o que há de ser no futuro. Significou através do quê? Da estátua. Bom, quando nós vemos notificou ao seu servo João, na verdade seria a fim de dar-lhe a conhecer por meio de símbolos. De símbolos. Há coisas literais no livro do Apocalipse? Sim, claro. A maior parte é simbólica? Sim, claro. Alguns símbolos são fáceis de entender? Sim, claro. Outros são mais difíceis? Sim, absolutamente difíceis, muitos deles. Mas nós vamos ver na semana lindos símbolos fáceis de entender. Qual é a grande chave? O Antigo Testamento. Guardem isso. Dos 404 versos,
278 são referências e alusões ao Antigo Testamento. E sem o Antigo Testamento, nós não iremos compreender. Abra sua Bíblia comigo em Apocalipse capítulo 21 agora. Vamos lá. Apocalipse 21. Encontraram ali? Apocalipse capítulo 21. Olha o que diz lá. Versículo de 1 a 3. João disse o quê? Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. João viu a cidade santa, a nova Jerusalém. Então, versículo 3, ele diz o quê? Ouvi grande voz do trono, que vinha do trono, disse o quê? Eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. A cidade santa. Agora veja o versículo 11 em diante. Diz o que acerca da cidade santa? Versículo 10. Versículo 10 em diante do capítulo 21. Diz assim, me transportou em espírito até uma grande e elevada montanha e me mostrou a santa cidade Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, a qual tem a glória de Deus, e o seu fulgor era semelhante a uma pedra preciosíssima, como pedra de jaspe, cristalina. Tinha uma grande muralha, 12 portas, junto às portas 12 anjos, e sobre elas nomes escritos, que são nomes das 12 tribos dos filhos de Israel. Versículo 16. A cidade é de que formato? Quadrangular, e de comprimento e largura iguais. E mediu a cidade com uma vara de 12.000 estádios, e o seu comprimento, largura e altura são iguais. Olha para mim. Comprimento, largura e altura o quê? Iguais. Qual é o tamanho? 12.000 estádios. Pastor, quanto dá 12.000 estádios? Dá cerca de 2.200 quilômetros. Imagina que o comprimento dela, 2.200 quilômetros. Largura dela, 2.200 quilômetros. Altura dela, 2.200 quilômetros. Aí alguém pode dizer assim, agora eu entendi porque lá não haverá o sol. Não vai ser visto sol, não imagina, 2.000 quilômetros. Nem sol a gente vai ver, né? O que isso significa? Estão vendo isso aqui? A cidade tem o formato de quê? De um cubo. Mas volta os teus olhos comigo à Bíblia. Capítulo 21, versículo 22 agora. Nela, na cidade, não viu o quê? Não viu o santuário. Porque o seu santuário é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. Espera, como é que no capítulo 21, versículo 3, João está dizendo assim, eu vi descer do céu a Nova Jerusalém, e ouvi uma voz do trono dizendo, eis o tabernáculo de Deus com os homens, o santuário de Deus com os homens, certo? Aí ele diz assim, bom, o tabernáculo está lá, o santuário está lá. E a Nova Jerusalém tem que medidas? Tem 12.000 estádios para cá, de comprimento, de largura, de altura. É um cubo. E lá eu não vi o santuário de Deus. Ué, como ele viu o santuário e de repente não viu o santuário? Sabe por quê? Porque o lugar santíssimo do santuário terrestre é de formato cúbico. Estão vendo ali a imagem? O Santíssimo tem ou tinha na terra o formato de um cubo. A Nova Jerusalém não foi visto o santuário nela, por quê? Porque ela é o santuário. E ela é o Santíssimo do santuário, onde fica o trono de Deus e do Cordeiro. E todos os salvos terão acesso direto ao trono, não mais pela fé, nem por intercessor, porque nós veremos o nosso Deus face a face. Amém? Quer uma revelação mais linda do que esta?
Jesus está voltando. Em breve Ele virá. E nós vamos para o céu com Ele. Mas o futuro que se pinta diante de nós vai ser fácil ou difícil? Difícil. Duro. E talvez vocês estejam olhando para mim agora dizendo assim: pastor, eu não quero um futuro duro. Eu já estou vivendo o futuro agora. Já está difícil agora. É ou não é verdade? E vai ficar mais difícil, sim ou não? E vai ficar cada dia mais difícil. E se você hoje está tudo bem na sua vida, se hoje não tem nenhum problema para você, se hoje você está em paz, eu quero dizer para você que, infelizmente, em algum momento a paz vai terminar. É ou não é verdade? E a luta vai vir, e o sofrimento virá, e você não quer que assim aconteça. Mas o que foi que Jesus disse para nós? Disse assim: filhos, neste mundo, vocês vão ter o quê? Aflições. Mas tem bom ânimo. Amém? Eu vou estar com você até o fim. Eu vou estar com você até o fim. E quando o fim chegar, eu vou te levar comigo. E ao vencedor, queridos, você não pode faltar essa semana em nome de Jesus. Jesus diz que o vencedor vai sentar-se com Ele no seu trono, assim como Ele se sentou no trono do seu Pai. Amém? Falta só um pouco mais. E Ele virá. Ele vai apontar nas nuvens dos céus. E aqueles que amam o seu Deus vão dizer: esse é o nosso Deus, nós esperávamos por Ele. Ora vem, Senhor Jesus. Ora vem, Senhor Jesus. Amém? Provas vamos passar? Dificuldades vamos passar? Sim. Mas Ele estará conosco até o fim. E no fim, quem vai estar com Ele? Quem vai com Ele? Amém? Amanhã, queridos, nós vamos estudar o tema e vamos ver Jesus andando entre o seu povo. Jesus quer se revelar a você amanhã de uma forma maravilhosa. Jesus amanhã Ele vai mostrar para você o quanto Ele te conhece, o quanto Ele te ama, o quanto, embora você venha passar por sofrimentos, Ele disse: eu estarei contigo. Creia nisso. Felizes serão aqueles que ouvem e guardam as profecias. Venha ouvir, venha aprender, venha guardar. Rafael vai cantar a última música dessa noite. Enquanto ele canta, em nome de Jesus eu faço um apelo ao teu coração. Onde você está, assentado como você está, entrega o teu coração a Jesus, tua vida a Jesus. Diga a Jesus: Senhor, eu creio em Ti. Eu creio que o Senhor está comigo. Ajuda-me a perseverar até o fim, porque eu quero estar entre os salvos. Amém? No final nós vamos orar juntos. E a minha oração é: ore enquanto você ouve essa mensagem. Entrega o teu coração a Jesus. Confia nele. Confia nele. Amém. Muito tempo tenho ouvido a promessa de que virás para resgatar os filhos teus. Nem sempre é fácil, mesmo assim eu tenho crido que o mundo irá passar e eterno só é Deus. Já posso ver ao meu redor que o mal insiste em tomar meu coração.
mas tua mão me faz melhor para merecer o instante em que direi então: Senhor Jesus, estou aqui. O dia enfim chegou, vamos subir. Eu sempre quis olhar teu rosto como agora. Me leva para o céu, vamos subir. Mesmo que todos os amigos se afastem e que eu seja perseguido em meu viver, tua presença em minha vida é o que importa. Tenho certeza de que não vou perecer. Já posso ver ao meu redor que o mal insiste em tomar meu coração, mas tua mão me faz melhor para merecer o instante em que direi então: Senhor Jesus, estou aqui. O dia enfim chegou, vamos subir. Eu sempre quis olhar teu rosto como agora. Me leva para o céu, vamos subir. Já posso ver o lar que me espera. Já posso contemplar o teu olhar. Eu sempre quis olhar como agora. Me leva para o céu, vamos subir. Amém. Vamos orar. Ó Deus de eterno amor, louvado seja, Senhor, por todo sempre. Venha logo nos buscar, Pai. Venha, Senhor, nos buscar. Estamos cansados desse mundo, do sofrimento, Pai, que aqui temos passado. Ó Deus de eterno amor, quanto tempo ainda falta, Pai? Nós queremos ir para o céu, Senhor. Ajuda-nos. Ajuda-nos enquanto aqui estivermos, Senhor Deus, a perseverarmos firmes até o fim, como o Senhor prometeu. Dá-nos sempre a certeza da Tua presença conosco, Pai. E ajuda-nos, Senhor Deus, enquanto aqui estivermos, sermos verdadeiras testemunhas do Teu amor. Tira o mundo do nosso coração, Pai. O amor às coisas desse mundo. E que os nossos olhos estejam fitos no céu, Pai, nessa nova Jerusalém, no santuário do Senhor, quando entraremos ali e face a face estaremos contigo para sempre. Pai, nós queremos logo experimentar esse dia, cairmos aos teus pés e juntamente com todo o universo, Senhor Deus, e todos os redimidos cantarmos ao Senhor por toda a eternidade. Dignos é, Senhor, de receber a honra, a glória, o louvor, a majestade e o domínio para todos sempre.
Pai, obrigado por essa revelação de amor que nós temos recebido aqui. Despede-nos agora, Pai, com a Tua bênção. Traga-nos de volta amanhã, Pai, para continuarmos conhecendo mais dessa revelação de Jesus para nós. É o que eu te peço, Senhor, que nós te pedimos todos juntos, em nome dEle, o nosso querido e amado Salvador Jesus Cristo. Amém e amém, Senhor. Amém.